Oi, pessoal, tudo bem? Essa daqui é para física, tá? Primeira coisa que nós vimos esse ano foi a definição de carga elétrica, né? Para isso a gente definiu o átomo, né? As três cargas, como que era a estrutura atômica, né? Entre prótons, elétrons e nêutrons, né? E a gente viu que dentro do átomo, os prótons, cargas positivas e nêutrons, ficam presos no núcleo. E os elétrons, a carga negativa, eles ficam livres. Então o corpo ele vai perder ou ganhar apenas elétrons. Ele jamais vai perder prótons ou nêutrons, certo? A gente vai trabalhar com a perda ou o ganho de elétrons, certo? Para eu saber a carga gerada por uma perda ou um aumento de elétrons, a gente usa essa expressão aqui, né? Q é a quantidade de carga gerada, N, o número de elétrons perdidos ou recebidos, e E, o valor de um elétron, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Todos os exercícios que a gente for usar essa expressão, o E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Dois exemplos. O primeiro, eu quero saber a quantidade de carga gerada pela perda de 2 milhões de elétrons. Então eu quero saber o valor do Q, certo? E eu te dou um número de elétrons, que no caso ele perdeu, que são 2 milhões, 6 zeros. Como o E está em notação científica, a gente vai deixar o número de elétrons também em notação científica para facilitar o nosso trabalho. Aqui eu tenho quantos zeros? 6 zeros, né? Então 2 vezes 10 elevado à sexta. Simplesinho aqui na fórmula. Quantidade de carga gerada é o número de elétrons que o corpo perde ou ganha, vezes o valor de um elétron, né? No caso foram os 2 milhões, que é 2 vezes 10 à sexta, e o valor do elétron, sempre 1,6 vezes 10 a menos 19, ok? Não precisa colocar o sinal de menos na expressão, tá? Esse sinal de menos é só para falar que o elétron é uma carga negativa. Aqui não precisa, tá? A gente vai ver depois o que significa, no exemplo 2, o sinal de menos, tá bom? Aqui não tem essa necessidade. Aqui, primeiro eu faço a conta com um número que não tem potência, o 2 e o 1,6. 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. E a potência de 10 que eu faço? Eu somo os expoentes. 6 com menos 19, menos 13. 3,2 vezes 10 a menos 13. Ok? O segundo exemplo agora, ó, ele não me dá o número de elétrons, ele me dá a carga. Ele me deu uma carga negativa de 9,6 vezes 10 a menos 6. Primeira coisa, eu quero saber se nesse corpo ele tem excesso ou falta de elétrons. A carga é negativa, né? Se a carga é negativa, quer dizer que ele tem mais elétrons do que prótons, né? Elétron, carga negativa. Próton, carga positiva. Se a carga é negativa, quer dizer que prevalece o número de elétrons. Então ele tem excesso de elétrons. Se fosse uma carga positiva, seria falta. Ok? E para descobrir o número de elétrons aqui, que no caso ele ganhou, né? Porque a carga é negativa, é a mesma expressão, só que a gente vai aplicar ela de uma forma inversa. No exemplo 1, ó, eu tinha o valor do número de elétrons e queria saber a quantidade de carga. Agora eu tenho o valor da carga e quero saber o número de elétrons. Substituir a carga que ele me deu e vou descobrir o número de elétrons. Em vez de eu multiplicar, ele passa dividindo, tá? O contrário. Mesma coisa, faz a conta com os números que não têm potência, 9,6 e 1,6, essa divisão aqui que vai dar 6. E agora as potências, ó. Quando estava multiplicando, eu somei os expoentes. Agora quando está dividindo, eu subtraio os expoentes. Então vai ser menos 6 menos 19. Subtração dos expoentes, ó. Menos 6 menos 19. Certo? Menos 6 menos 19. Vai dar menos 6 mais 19. 13, tá? Subtrai os expoentes. Essa é a parte de carga elétrica. Parte de corrente elétrica. O que era corrente elétrica mesmo? Corrente elétrica que a gente chama de I, né? Intensidade de corrente, é a relação entre a quantidade de carga que passa no fio por tempo. O quanto de carga que passa por tempo.
Aplicação pura e simples, ó. Eu quero saber a corrente elétrica que passa em um condutor, uma carga de 480 coulombs em 2 minutos. Cuidado, o tempo sempre a gente vai ter que usar em segundo, tá? Para a corrente elétrica. Então eu quero saber a corrente elétrica, o I. Ele me deu a carga, 480, e o tempo, que é 2 minutos. Transformando em segundo, 120 segundos, certo? 2 vezes 60. O que é a corrente elétrica? Carga por tempo. Carga 480 dividido pelo tempo, 120 segundos. 4 amperes. Ok? E a energia elétrica de um corpo? Energia elétrica, EEL, depende de duas coisas. Da potência do aparelho e de quanto tempo ele fica ligado. Tá? Bom, a potência do aparelho nós medimos em watts. Só que para calcular a energia elétrica a gente usa quilowatts. Qual que é a diferença, a relação entre eles? Quilo significa 1000. 1 quilowatts significa 1000 watts. O padrão para a gente calcular a energia elétrica é quilowatt-hora. Então a potência tem que estar em quilowatt e o tempo em hora. Olha o exemplo que eu dei aqui. Eu tenho 2 lâmpadas de 100 watts ligadas 2 horas por dia. E um chuveiro de 2000 watts ligado 1 hora por dia. Vamos lá. Para começar, vamos dividir. Primeiro a gente vai fazer para a lâmpada, certo? O L aqui, lâmpada. Calcular a energia elétrica é a potência, 100 watts, certo? Eu não vou trabalhar com watts, eu vou trabalhar com quilowatts. Então 100 watts equivale a 0,1 quilowatts, certo? Vezes o tempo que ela fica ligada, 2 horas por dia. Multiplicaçãozinha simples, 0,2 kWh. Só que são 2 lâmpadas, né? Então, se uma lâmpada gasta 0,2 kWh, 2 lâmpadas vão gastar 0,4, ok? Eu quero a energia consumida mensalmente. Mensal a gente multiplica por 30. 0,4 vezes 30, 12 kWh. Chuveiro, energia elétrica, potência do chuveiro, 2000 watts. Transformando para quilowatts, tira sempre 3 casas, 2 kW, vezes o tempo dele, 1 hora por dia. 2 vezes 1, 2. É um chuveiro só, né? Um chuveiro só, não precisa me preocupar com a quantidade de chuveiros. No mês, pega essa energia e multiplica por 30, 60 kWh, certo? E no final o que eu faço? Eu somo o total, né? As lâmpadas, que eu obtive esse valor, mais o chuveiro que eu obtive esse valor aqui. Eu vou ter um consumo mensal de 72 kWh. E se ele falasse para mim o custo? O exercício ia me fornecer o valor. Ele ia falar que 1 kWh custa 25 centavos. Quando ele pediu o custo, ele vai dar quanto custa 1 kWh. No nosso exemplo, a gente viu um consumo de 72 no final, né? Então, para eu saber o custo, eu simplesmente pego o consumo de energia vezes o valor de 1 kWh. Certo? Isso daqui vai dar R$18. Certo? Bom trabalho a todos.